Meus queridos irmãos e amigos, é com alegria que chamo a sua atenção para esta passagem da Bíblia. Está no Salmo de número 139, no Antigo Testamento. Lerei o versículo 1 ao versículo de número 4. Acompanhe comigo estas palavras tão gráficas, tão profundas, esta declaração do salmista: Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. E o nosso título nesta noite é Impossível Fugir de Deus. São os sentimentos, é claro, destes salmos. O Deus que tudo vê, que sonda o coração e o pensamento, o Deus a quem pertencemos por direito. Bem, neste salmo, Davi declara alguns dos atributos de Deus. Os atributos de Deus são aquelas qualidades, aquelas perfeições da divindade. E esses atributos descritos na palavra de Deus expressam algo da natureza de Deus até onde a mente humana pode entender por palavras declaradas. Não estão todos aqui os atributos, mas alguns deles. Do versículo 1, por exemplo, ao versículo de número 6, Davi, o salmista, declara a onisciência de Deus, isto é, o conhecimento total, completo que Deus possui. Não há conhecimento além do conhecimento de Deus. Não há nada a ser adicionado ao conhecimento de Deus. Ele não tem nada a aprender, assim não há conhecimento além do conhecimento divino. E nós chamamos isso de a onisciência de Deus. Do versículo 6 ao versículo de número 12, Davi declara a onipresença de Deus. Deus conhece todas as coisas e assim, por dizer, está presente em todos os lugares. É melhor declarar esta verdade dizendo que todas as coisas estão suspensas diante de Deus, na presença de Deus. Assim Ele é onipresente. Do versículo 13 ao versículo de número 16, Davi declara o poder completo, a onipotência de Deus. Não há poder maior do que o Senhor. Dos versículos 16 a 18 é declarada a sabedoria divina, seu conhecimento unido à sua sabedoria. No versículo 19 ao versículo de número 22, a santidade e a justiça de Deus são exaltadas aqui por Davi. No versículo 23 a 24, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus é declarada. Assim não estão aqui todos os atributos, mas alguns deles. E que atributos, queridos amigos? Porque é importante nós considerarmos os atributos de Deus. Bem, eu penso da seguinte maneira: muitas pessoas ao longo da história têm sido grandemente tocadas pela palavra de Deus ao aprenderem alguns dos atributos de Deus. Na Bíblia, que é a palavra de Deus, nós temos aqui uma declaração da grandeza de Deus, muito maior do que a natureza declara, algo que vem do próprio Deus nos dizendo algo sobre si mesmo. E conhecer o Deus da palavra de Deus nos faz parar e reconhecer que muitas vezes a concepção que nós temos tido de Deus é muito tacanha, muito pequena. Mas nós temos introduzidos estas glórias, esses atributos de Deus, então nós passamos a compreender que Deus realmente é Deus. Ele não pode ser reduzido em comparação ao homem, ou o que quer que seja. Assim, meus queridos amigos, se você está buscando a Deus, conhecê-lo, o perdão de Deus, o primeiro passo é reconhecer Deus como Ele é, como Ele se expressa, como Ele se revela em sua palavra, o verdadeiro Deus. Bem, eu começo com este atributo declarado aqui do versículo 1 ao versículo 6, a onisciência de Deus, o conhecimento de Deus. Bem, o nosso conhecimento em comparação ao conhecimento divino é insignificante. Porque, primeiro, o conhecimento de Deus, o conhecimento que Ele possui, nunca foi aprendido, é inato a Deus. Ele sempre soube de todas as coisas, enquanto nós lutamos, martelamos para adquirir algum conhecimento e reter este conhecimento, Deus, Ele tem todo o conhecimento. Assim não há conhecimento além do conhecimento divino, porque o seu conhecimento encompassa toda a realidade. Diferente do nosso conhecimento, o conhecimento de Deus é auto-intuitivo. O que eu quero dizer que Deus ele não tem teorias, nem faz experimentos para chegar a conclusões. Conhecimento
de Deus e a verdade de Deus são sua natureza. Tem sido dito que Deus conhece por gênio, nós conhecemos por esforço. Deus conhece por gênese, Ele traz o conhecimento à realidade, nós conhecemos por análise daquilo que há e existe. Assim, comparar realmente o conhecimento humano com o de Deus é desigual. Ao contrário do nosso, mais uma vez, o conhecimento divino é um conhecimento perfeito. Ele vê tudo, não há nada oculto, escondido ao conhecimento de Deus, nada em absoluto que Ele não saiba. Por exemplo, nós não podemos ler o pensamento uns dos outros aqui, mas Deus pode. Com frequência, nas situações, nós perdemos a verdade da situação. Deus nunca perde em sua percepção, a visão das coisas estão sempre diante dele, sua visão da situação é totalmente precisa, ele nunca perde o fio da meada das coisas na história humana, na história da criação. Quando Deus considera o que já passou, bem, nós consideramos o que já passou, o que nós temos, quando nós consideramos o passado, é um amontoado de informação desorganizada. Quando nós olhamos para o futuro, nós vemos coisas nubladas, não há clareza sobre o que será, o que virá, mas Deus não é assim. Porque o conhecimento de Deus é de eternidade a eternidade, inclui toda a história. Assim, para Deus não há diferença entre coisas antigas, presentes e o que virá. Tudo está diante dele. Deus tem um conhecimento total do passado, do presente e do futuro. Para ele é uma coisa só. Como um astronauta, olhando da sua cabine para o planeta Terra, consegue ver 2 continentes ao mesmo tempo, o norte e o sul. Deus vê o passado, o presente e o futuro como uma coisa só. O seu conhecimento do que há de vir está diante dele. Assim, Deus é onisciente. Nós não podemos prever com precisão o que virá, como será o futuro. Até tentar prever o clima de amanhã, nós tendemos a errar, não é? Quantas vezes, confiados nas predições do clima, nós nos damos mal. Mas Deus conhece cada detalhe sobre todas as coisas, sobre cada nação, sobre cada cultura, mesmo de indivíduos em um futuro distante. Tudo está diante de Deus e até o fim dos tempos também. E o conhecimento de Deus também é muito, muito maior do que qualquer criatura. Isso é algo muito interessante, porque Deus, Ele conhece tudo aquilo que poderia ser e que não foi. Se em qualquer circunstância, em qualquer cadeias de eventos, a situação fosse diferente do que ela foi, e as consequências que viriam, Deus sabe em todas as direções as possibilidades se uma ação foi mudada em uma situação. Por exemplo, se o lado perdedor de uma guerra, a Segunda Guerra Mundial, tivesse de fato vencido aquela guerra, então o curso dos eventos traria à existência outras realidades, não é? Na história das nações, das pessoas. Talvez alguns de nós não estariam aqui porque não houve migração daquele país, daquela pessoa, daquele avô para este país por causa da guerra. Todas as possibilidades, Deus sabe tudo. Ele não sabe somente o que acontece, mas também, de maneira impressionante, todo o número das possibilidades e alternativas possíveis que não vieram a ser. Somente este pensamento já nos faz aquietar diante de Deus. É obviamente impossível para nós termos uma visão de todas as coisas e ao mesmo tempo, porque as coisas entram e saem da nossa mente, do nosso alcance, mas Deus tem todo o conhecimento continuamente presente em sua mente, sem exceção de momento algum. E o conhecimento de Deus, e eu estou lidando apenas com um atributo de Deus, o conhecimento de Deus é imparcial, ao contrário do nosso. Deus não está sujeito a conceitos prévios, a preconceitos. Por quê? Porque Ele é capaz de julgar perfeitamente todas as coisas. Você já parou para pensar sobre isso? Que Deus ele pode, em um momento, ao mesmo tempo, ouvir a oração de milhões de indivíduos diferentes que se elevam a Ele e dar uma resposta a cada um. Isso já desmonta, demole a mentira satânica de uma determinada religião que diz que nós devemos orar aos santos e orar aos anjos. Pode um santo, um homem, uma mulher que esteve viva, uma criatura neste mundo, ouvir ao mesmo tempo orações de milhões de pessoas, analisar cada uma ao mesmo tempo e responder cada uma? Não.
Oração somente a Deus, porque oração é um ato de culto a Deus. Assim, somente ao Senhor adorarás, somente ao Senhor orarás. Por quê? Porque Ele é onisciente. E o conhecimento de Deus, diferente do nosso, que é um conhecimento frio muitas vezes, o conhecimento de Deus é um conhecimento preocupado. Bem, nós às vezes recebemos a notícia de algo triste, mas muitas vezes isso não nos toca, a tragédia das pessoas. Mas Deus vê tantos nossos atos juntamente com as consequências de nossos atos. E Ele nunca é indiferente. Ele é sempre movido por compaixão. A Bíblia, que nós temos a Bíblia, é um Deus suplicante, que chama homens e mulheres que Ele vê estarem indo no caminho da autodestruição, os chama a se arrependerem e se voltarem a Ele. O conhecimento que Ele tem sobre o fim de uma vida de um pecador sem Deus move a Deus a suplicar com o pecador e a enviar pregadores pelo mundo inteiro, suplicando e urgindo que você pare e se reconcilie com Deus e seja perdoado. Esse é um conhecimento suplicante. Deixe-me fazer duas observações que se destacam a respeito do conhecimento, ou melhor, o impacto do conhecimento de Deus sobre as pessoas que o buscam. Bem, quando Deus trabalha no coração de alguém, a Bíblia diz que o Espírito de Deus vem e convence uma pessoa do seu pecado diante de Deus, da justiça de Deus, que isto é Jesus, Ele proveu uma justiça, e do juízo que virá. Quando Deus abre os olhos das pessoas a respeito da sua realidade como Deus, então, meus amigos, as pessoas ficam espantadas, de repente, com o que Deus sabe sobre elas. E elas percebem neste momento, alarmadas, que tudo o que elas fizeram, pensaram, é conhecido por Deus agora. A Deus, diante de quem nós temos que prestar contas um dia, de repente, se torna claro para a pessoa que Deus conhece cada movimento, cada pensamento, cada palavra, cada desejo. E nós chamamos isso, a Bíblia chama isso de uma convicção de pecado. Quando nós aprendemos que Deus conhece o meu ser e o meu pensamento, forma-se em nós uma convicção: eu sou pecador. Naquele momento em que eu sei que Deus é real e pessoal, que Ele não é uma ideia distante, longínqua, mas que os seus olhos, como holofotes, raio-x, atravessam a minha alma, e Ele conhece o que eu fiz, o que eu estou fazendo, o que irei fazer, vem a nós um senso de sujeira na alma, de pecaminosidade. Entrar na presença de Deus, isto é, conhecer algo do atributo de Deus, traz esta convicção de pecado. E essa convicção de que eu sou um pecador diante de um Deus santo, então leva este pecador contrito ao arrependimento e à submissão a Deus. E a partir deste momento, então, a partir deste ponto do arrependimento, este conhecimento de Deus que trazia terror, agora é um conhecimento profundo, agradável, satisfatório, porque é um conhecimento que me atrai para Deus. No versículo 5, nós lemos estas palavras: Tu me cercaste por detrás e por diante e puseste sobre mim a tua mão. A ilustração aqui é de um exército que cerca o inimigo pela frente, por trás, no mar. Não há escape, não há para onde ir. Querido amigo, o versículo 2, a segunda parte, ele diz: De longe entendes o meu pensamento. Assim, a mente humana é como uma colmeia de vidro transparente. Deus não somente vê o que entra e sai, mas Ele vê o que acontece dentro de nós, o que está operando aqui dentro de nós, agora, nesta noite. Para onde nós iremos? É impossível fugir de um Deus santo. Tu me cercaste por detrás e por diante, e sobre mim puseste a tua mão. O segundo atributo de Deus está neste versículo 6 ao versículo de número 12. Trata-se do atributo da onipresença de Deus. Todas as coisas no mar, no céu, nas profundezas do mar, onde o ser humano tenta chegar, no espaço e no profundo do pensamento de alguém, no escuro, deitado sobre seu travesseiro, em silêncio, a sonda de Deus vai ali. Todas as coisas estão suspensas diante dele. Em Provérbios, capítulo 15, o escritor, que é Salomão, ele declara estas palavras que confirmam esta verdade de seu pai, Davi.
Provérbios 15, versículo 3, ele diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. No Salmo de número 51, Davi, em experiência própria, declara estas palavras quando ele pecou em adultério com a esposa do soldado Urias. Ele declarou no versículo de número 4 do Salmo 51 estas palavras: eis que contra ti somente pequei, observe, fiz o que é mal à tua vista. Deus estava ali quando ele pecou. Foi feito diante dos olhos de Deus. E assim todo o nosso pecado, queridos amigos, foi um dia realizado, feito aos olhos de Deus. Mesmo quando nós achamos que nenhum olhar humano percebia, Deus tomou nota e viu claramente. Assim ele conhece os nossos pecados e porque ele conhece, ele marca os nossos pecados. Ele sabe de tudo. Há um outro atributo que é destacado aqui pelo salmista Davi em nosso Salmo de número 139, este é o poder de Deus, a sua onipotência. Do versículo 13 ao versículo de número 15, ele declara isso. Mas deixe-me ler um outro versículo que traz luz também sobre este atributo. Lá em Romanos, no capítulo 1, versículo 20, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, declara estas palavras: porque sobre Deus, as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, que coisas invisíveis são estas aos olhos humanos? Tanto o seu poder eterno como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem sem desculpa. O seu eterno poder, o poder de Deus, é eterno, é distinto do poder humano. Por exemplo, nós, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós trazemos algo da divindade. Não somos divinos, não entenda errado. Algo em nós que nós temos, que os animais irracionais não possuem, que é parte desta imagem de Deus em nós, que é a capacidade criativa. Deus dá ao ser humano uma pequena medida de poder, e assim ele é capaz de exercer criação, criatividade de maneira muito mais original que os animais, que não possuem mal, embora eles tenham certa capacidade. Agora, aqui está o limite para o nosso poder. Toda a nossa criatividade precisa usar de matéria pré-existente, não é? De materiais que já existem. Se você vai fazer uma mesa, você não estala o dedo e ela aparece. Você precisa buscar madeira, ou ferro, ou vidro, matéria pré-existente para produzir. Deus não. Deus, ele traz à existência, pelo seu poder criativo, aquele que não existia. Todos nós nos recordamos, não é, na escola, a lei da conservação das massas, apelidada de lei de Lavoisier, que aqui na natureza, na criação, nada é criado do nada e nada é destruído. Na natureza nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. O que quer dizer que o ser humano não tem poder para trazer à existência do nada algo que não existia. Ele não tem poder para aniquilar, fazer desaparecer. Se eu pegar este pedaço de madeira, este púlpito, e o destruir tocando fogo, ele não desaparece. A massa é conservada, a energia é conservada. Na verdade, conservação da energia é um outro princípio, mas a energia é conservada. Vira calor, fumaça, gases. A energia compactada, os átomos, elétrons, etc., volta a ser matéria. Assim nós não destruímos nada, porque tudo que Deus criou permanece para sempre, na natureza e a alma também. Ao nascer de uma alma, é o início de uma jornada eterna. Por isso é dito que nós somos eternos, mas nós somos criados. Porém, Deus é sempre eterno, sempre eterno. Ele não tem início, ele não possui fim. Porque ele é o Criador de todas as coisas, e tudo que existe, na verdade, subexiste, porque somente Deus é. Assim, de fato, nós não dizemos que Deus existe, nós dizemos que Deus é, porque o que existe é aquilo que foi criado por ele. Quando ele se apresentou a Moisés naquele deserto, enviando-o ao Egito, ele disse: qual será o teu nome, Senhor, para que eu diga aos egípcios qual é o rótulo que eu vou colocar em ti? Não ponha rótulo em mim. Eu não posso ser reduzido a uma declaração: eu sou o que eu sou o Deus, eu sou. O que eu fui, o que eu sou e o que serei é sempre o mesmo. Quão vasta é a glória de Deus,
a sua pessoa. E o poder de Deus também vai muito além do nosso poder, porque, veja, Deus pode realizar, criar coisas em escala mega, maciça, não é? Pense sobre as galáxias e o conjunto de galáxias nessas constelações, nesse espaço, coisas imensas. E aí você reduz o olhar para uma célula microscópica e vê a complexidade daquela célula e observa que foi o mesmo Deus que criou coisas tão intrincadas. O mundo, o universo, o nosso poder é medíocre, porque ele só pode ser exercitado dentro de limites. O poder de Deus está totalmente acima do nosso poder, porque ele é inesgotável. Estava vendo uma reportagem sobre o governo chinês construindo uma ponte sobre o mar para ligar duas ilhas na China. Décadas para se construir, centenas de problemas para se resolver, dezenas de vidas ceifadas. E aí nós abrimos em Gênesis e lemos que Deus, em seu poder, disse: haja luz, e a luz veio a existir. A sua vontade expressa em suas palavras trouxe à existência do nada tudo o que há. Quão grande é o Senhor em seu poder. E o poder de Deus também é espetacular, porque ele faz coisas surpreendentes na natureza, na criação. E ele também faz coisas surpreendentes na vida de uma pessoa, quando ele perdoa uma pessoa. Veja, quando nós estamos conscientes de nosso pecado, há um temor muito grande na alma, Deus me vê. E nós aprendemos na Bíblia que também ele é misericordioso para perdoar, e nós vamos a Deus com um senso de temor tremendo, cônscios da nossa pecaminosidade, da justiça de Deus, mas nós vamos em busca de perdão. Mas o poder de Deus é tão grande que por seu Filho Jesus ele perdoa o pecador, mas não somente perdoa, ele transforma esta vida. Assim a Bíblia diz que se alguém vai a Cristo de uma maneira, como uma lagarta rastejando em seus pecados, ele é perdoado e uma nova vida sai dali, uma nova criatura. E as coisas velhas ficaram para trás. Somente Deus pode fazer isso através do seu perdão. Nenhum divã, nenhuma psicologia, psicoterapia consegue isso. O poder de Deus é tão grande, queridos amigos. Todavia, o poder de Deus é um poder controlado. Por quê? Porque frequentemente ele retém o seu poder para expressar a sua misericórdia. Ele atrasa, assim por dizer, o seu julgamento sobre milhões e milhões de pessoas neste momento, dando tempo e oportunidade ao reconhecimento do seu pecado e ao arrependimento. Já o poder humano é tão descontrolado, não é? Muitas vezes impulsionado por inveja, por revanchismo, por ganância, ódio, ao ponto da autodestruição. O poder de Deus é inteiramente controlado. Assim, quando nós pensamos sobre o poder de Deus, nós lembramos que ele também tem sabedoria e conhecimento. E ele exerce o seu poder segundo a sua vontade, a sua sabedoria. Bem, nós podemos acrescentar que o poder de Deus também é um poder construtivo. Há sempre um propósito na ação de Deus, sempre um fim em vista. Pelo seu grande poder, Cristo Jesus tomou um corpo e uma natureza humana e veio a este mundo. Ele suportou naquela cruz um eterno peso de punição pelos pecados de milhões e milhões de pessoas por quem ele veio entregar a sua vida como um sacrifício substitutivo. E essa manifestação do poder de Deus na pessoa de Cristo foi muito construtiva. Por quê? Porque foi um ato de misericórdia que alcançou a salvação para milhões de pessoas. Acaso isso não é construtivo? O poder de Deus também é um poder que gera uma reforma moral. Ele traz convicção de pecados, ele perdoa e ele muda a pessoa por dentro. Seu poder é maravilhoso, porque o seu poder é de acordo com todos os demais atributos de Deus. Mas deixe-me destacar outro atributo aqui neste Salmo de número 139. Nos versículos 16 ao versículo 18, Davi declara a sabedoria de Deus. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe no ventre da mãe, os seus membros. No teu livro, todas estas coisas, estes membros do meu corpo foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são a soma deles.
Se os contasse, seriam em maior número do que a areia, quando acordo ainda estou contigo. O conhecimento de Deus é tão maravilhoso, queridos. Há muitas observações que nós poderíamos fazer, mas deixe-me voltar apenas ao Salmo de número 104, versículo 24. Há uma observação, uma declaração aqui sobre este poder. 104, 24. Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras, todas as coisas fizeste com sabedoria, cheia está a terra das tuas riquezas. Não é maravilhoso, queridos amigos, contemplar a criação de Deus e reconhecer a maravilha da graça de Deus, a variedade da criação? Você acha que já viu tudo na criação, de repente você vai num aquário, em algum lugar, e você vê um bicho que você nunca esperaria. Uma das coisas que mais me surpreendeu na vida foi quando eu vi pela primeira vez um cavalo marinho, aquele peixinho, não é? Um bico assim, parece um cavalo, mas que parecia um galho de árvore. Você já viu esse? E realmente eu fiquei estupefato. Ou quando você vê uma lagarta rastejante se transformar em uma borboleta. E quantos novos insetos já acharam na Amazônia? E você diminui a escala, quantos vírus e fungos, é realmente impressionante. E você pensa sobre as frutas. Esses dias encontrei frutas que nunca tinha ouvido falar, coisas maravilhosas. É realmente impressionante o poder, a capacidade criativa de Deus. E quando nós olhamos para nós mesmos, o ser humano realmente impressiona ainda mais. Como pode pessoas terem personalidades tão diferentes uma das outras? Realmente o poder de Deus é tão grande, queridos amigos. E assim, pelo seu conhecimento, Deus sabe todas as coisas e por sua sabedoria, Ele age de maneira perfeitamente sábia no uso do seu poder. Há um outro aspecto, o atributo destacado aqui está no versículo de número 19. Observe o que diz Davi aqui. Nós estamos correndo para o final desta apresentação. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homem de sangue. Sabe o que é isso? Ele está declarando a justiça, a santidade de Deus. Lá no Salmo 33, este mesmo Davi, no versículo 4 ao versículo de número 5, declara esta justiça, esta santidade de Deus com estas palavras. Porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram formadas todas as coisas. Os céus, o exército das coisas, o espírito da sua boca, isto é, trouxe a existência. A palavra do Senhor é reta. Está cheia a terra do seu juízo e da sua bondade. Assim, há algo muito distinto aqui neste atributo de Deus: santidade, justiça. Eu gostaria de concentrar um minuto aqui. Nós não deveríamos pensar na santidade como apenas um atributo de Deus, mas é melhor pensar da seguinte maneira: a santidade de Deus é esta luz, esta áurea em volta de todos os atributos de Deus. Isso é muito importante compreender, queridos amigos. Veja o amor de Deus, que é um atributo de Deus. O amor de Deus é santo. Está ali aquela áurea. A verdade de Deus é santa. A sua palavra. A justiça de Deus é santa. Assim, tudo que há nele flui santidade. Deixa-me tentar um outro exemplo físico. Nós aprendemos na escola sobre a luz. O raio de luz que vem do sol, de uma luz, é a coisa mais pura que existe no universo físico. Se você permitir que este raio de luz passe um prisma, ele se refraciona, se divide em várias cores, não é? Assim a santidade de luz, este raio de luz e os seus atributos são refrações da sua grande santidade, perfeição, retidão e justiça. Assim, Deus ele não pode me ter porque eu sou um pecador, Ele deve me punir porque o seu amor é santo, é justo. Então se levanta a pergunta: como pode Deus, então, demonstrar misericórdia, amor e bondade, que são atributos de Deus, para pessoas que não podem estar em sua presença? A glória de Deus, a santidade de Deus nos destruiria, como entrar na presença do sol. Bem, esta pergunta é a maior de todas as questões, o maior de todos os problemas no universo, querido amigo. A santidade de Deus. Samuel declarou assim: não há
santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. A santidade de Deus diz que o amor de Deus, a bondade de Deus, a benevolência de Deus, a veracidade, a compaixão, a fidelidade, a justiça, são todas cores de um único espectro sublime. Deus é santo. Entre todos os atributos de Deus na Bíblia, um único atributo é declarado 3 vezes em sequência: santo, santo, santo é o Senhor. Ele é amor, mas você nunca vê a Bíblia dizer amor, amor, amor é o Senhor. Mas a sua santidade é repetida. E é uma marca característica de todos os seus atributos. Não é que ele seja menos amor do que santidade. O apóstolo João, em 1 João 1,5, declara: e esta é a mensagem que de Deus ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Luz não no sentido físico, mas esta santidade que eu acabei de mencionar na ilustração. Assim, Deus, meus queridos amigos, essa é a má notícia, quando nós aprendemos este atributo de Deus. Deus decidiu-se, a palavra de Deus declara isso, a não receber no céu ninguém que ele não tenha santificado na terra. E o problema volta mais uma vez. Deus é justo, mas ele também é totalmente verdadeiro. Versículo 23, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos. Em outras palavras, ele busca a verdade. Deus é a verdade, porque ele tem toda a verdade sobre a criação, sobre o futuro. Deus é a verdade no que ele diz, no que ele declara sobre o ser humano. Quando ele diz que o homem é pecador desde o nascimento, ele diz a verdade. E Deus também, nós lemos, é misericórdia, versículo 24, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Bem, eu volto à nossa pergunta. Como pode este Deus que é santo, justo, e porque ele é justo, ele deve julgar, e porque nós somos pecadores, ele deve nos julgar e condenar, também exercer os seus atributos de misericórdia, perdão? Ele não pode contradizer um atributo ou outro. Ele não pode estalar o dedo e nos perdoar quando a sua justiça requer a punição. Ele não é um juiz corrupto que se contradiz ou que recebe suborno. Ele não pode negar a si mesmo. Quando nós pensamos sobre esses atributos gloriosos de Deus, deve surgir em nosso coração esta pergunta: como pode alguém, um pecador, ser aceito por Deus, abençoado por Deus, quando Deus se determinou punir todo o pecado? Como pode um Deus perfeitamente santo e justo punir, que deve punir todos os pecadores, ter escopo para perdoar pecadores, se ele deve ser fiel, absolutamente fiel à sua santidade? Bem, a solução para este problema, o maior problema do universo, foi profetizado nas palavras do salmista Davi, no Salmo de número 85, no versículo de número 10. No Salmo 85, no versículo 10, Davi declarou estas palavras, olhando para o futuro, para a provisão de Deus. Ele disse assim: a misericórdia, um atributo de Deus, e a verdade, que envolve justiça, punição pelo pecado, a misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram, se uniram. O que para nós não parece se unir, água e óleo. Um Deus que é justo, santo e deve punir o pecador, por isso criou um lugar de punição chamado inferno, que também é um Deus de bondade e misericórdia, e o objeto desta ira e deste amor é o mesmo homem pecador. Como resolver este problema? Aqui nos está dito. A misericórdia e a verdade se encontraram um dia, a justiça e a paz se beijaram. E sabe o que ele está dizendo? Que Deus provê uma solução que somente o gênio divino poderia ter concebido, ele mesmo, ele próprio, tomar um corpo e uma natureza humana, Jesus Cristo, entrar no tempo e no espaço como um homem e um corpo, viver uma vida perfeita diante da lei de Deus, sem jamais quebrantar o mandamento de Deus, para como um homem representar homens e mulheres pecadores, alcançar o mérito por uma vida perfeita, para ter esses méritos para perdoar pecadores, representando-os diante de Deus. E então, ao final da sua vida, porque ele veio para isso, para morrer, pagar
receber a punição que a lei exige sobre o pecador. E o pecador, se refugiando em Cristo, tem de Cristo o mérito que ele alcançou, e a sua punição pessoal é colocada sobre o Senhor Jesus Cristo, e assim o pecado é punido em Cristo, e o pecador é salvo em Cristo. Quem poderia ter pensado em um esquema como este tão perfeito? Somente Deus. A misericórdia e a verdade se encontraram em Jesus. A expiação que Cristo realizou naquela cruz, queridos amigos, ali a justiça de Deus que demanda a punição pelo pecado e a misericórdia de Deus que deseja perdoar o pecador se encontram. Se você está buscando a Deus para a salvação, lembre-se, Deus não pode contradizer a si mesmo, varrer os meus pecados para baixo do carpete, me receber no céu como se nada tivesse acontecido. Ele não pode negar a sua justiça. Mas você deseja profundamente o perdão de Deus, Ele proveu este perdão em Jesus Cristo, seu Filho. E é assim que você deve ir a Ele, com estes versículos de número 23 e 26. Observe, esta é a oração de um pecador arrependido. Sonda-me, ó Deus. O Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece os meus pensamentos, eu venho a Ti como um pecador em arrependimento. É inútil viver em negação, o Senhor já sabe que eu tenho andado em um caminho mau. Me perdoa, Senhor, Tu que sondas o meu coração e me fez ver, e trouxe à superfície da minha consciência tudo que eu fiz no passado e tudo que eu sou, as minhas fraquezas e os meus pecados. Sonda-me, ó Deus. Prova-me, o Senhor conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau. Senhor, há em mim muitos caminhos maus, você declara a Ele. Há em mim o caminho da incredulidade, um caminho mau, eu tenho progredido neste caminho já há muito tempo, eu sempre volto a este caminho. Há em mim, Senhor, o caminho da vaidade, do orgulho, eu já me acostumei a seguir por este caminho. Há em mim o caminho do egoísmo, eu tenho andado neste caminho desde sempre, desde que eu me entendo por gente. Senhor, eu sou um egoísta e orgulhoso, um incrédulo. Há em mim o caminho da autossuficiência, eu creio que eu possa satisfazer a Deus. Há em mim o caminho da ignorância, eu me comporto se isso não fosse verdade, como se isso não fosse nada. Ó Senhor, há em mim o caminho da autossuficiência, pelo qual eu tenho me auto-enganado, e há em mim o caminho também da desobediência a Deus. Senhor, o Senhor me sondou, eu sou um pecador, o Senhor conhece os meus caminhos, eu te rogo, ó meu Deus, diante disso, guia-me pelo teu caminho eterno. E amigos, há somente um caminho eterno. No Evangelho do Senhor Jesus, através de João, no capítulo 14, versículo 6, ele declarou sobre si mesmo: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, a Deus, senão por mim, senão através de Jesus Cristo. Senhor, eu creio em Teu Filho, me perdoa os pecados, eu me lanço à Tua misericórdia, aos pés do Salvador eu venho com todo o meu pecado. Agora eu reconheço que sou um pecador e tenho andado em caminhos tão distantes do Senhor. Eu creio no Teu Filho. Eu me lanço aos Seus pés. Ore a Deus e diga a Ele, porque Ele já sabe de tudo. Arrependimento é isso, é reconhecer diante de Deus o que Ele já sabe e pedir a Ele, suplicar a Ele por perdão, crendo que Ele provê um meio justo de manter a sua santa lei e de perdoar o pecador. E quando Ele derramou sobre o Seu Filho bendito toda a ira que a lei requer sobre o pecado, ali não houve, nunca haverá demonstração maior de amor, do amor de Deus demonstrado pelo Seu Filho Jesus Cristo. Amigos, vamos orar juntos. Ó Senhor Deus eterno, Deus misericordioso, grande, eterno Deus, nós somos tão pequenos e limitados, mas ainda assim feitos à Tua imagem e semelhança, e dentro de nós, ó Senhor, não se aquieta a consciência e um senso da Tua existência e da eternidade, e o temor da morte que apenas prova que não fomos criados para morrer,
mas o pecado entrou em nós e em todo o mundo. Senhor, nós te agradecemos por revelar a pobres mortais e pecadores algo do teu atributo, a tua santidade. Nós te agradecemos por olhar sobre este mundo e ver a rebelião do coração humano e ainda assim enviar um Salvador. Nós te agradecemos porque há de fato poder em Jesus Cristo para perdoar e converter o pecador. Nós te agradecemos porque Ele voltará em poder um dia. E aqui, enquanto estamos aqui, somos ordenados a nos arrepender diante de Ti e crer em Teu Filho amado. Senhor, vem e lida conosco. Deus que sonda o nosso coração e mesmo agora sabe o que nos mantém longe de Ti. Derruba, Senhor, estas barreiras da insensatez, da frieza, da incredulidade. Leva-nos àquela fonte de perdão, o sangue precioso de Cristo, em oração, em fé, em entrega ao perdão, à nova vida em Cristo Jesus, antes que seja tarde, a luz deste mundo se apague para nós, e tenhamos que entrar na presença do Deus a quem devemos prestar contas, santo, justo, que deve julgar. Não nos permita, Senhor, recusar ou nos privar desta salvação, deste perdão. Nós clamamos em nome do Senhor Jesus e para o teu louvor, ó Pai. Amém.